pastor presidente viaja, não presta conta, dá informação truncada, responde a processos na justiça e não dá a menor satisfação. Dia 10 de março, Ailton José Alves entra com uma petição pedindo ao juiz que postergue, que adie a audiência previamente marcada para o dia 31 de março agora. E, para justificar, ele anexou as passagens, a relação das passagens dele e de sua esposa Judite para os Estados Unidos. New York, New York. Que viajará agora do dia 15 até o dia 1 de abril. Ailton José Alves precisa responder à igreja. É verdade. Pastor, a paz do Senhor, servo de Deus, meu querido irmão, ao invés do senhor tentar refutar esse vídeo do irmão Josué Augusto, quando ele fala, não é, de mais uma mentira de Ailton José Alves, não é, do presidente da nossa igreja é uma instituição séria, não merece isso não. E mais uma mentira, tentando ludibriar a justiça para adiar uma audiência, dizendo que vai resolver assuntos inadiáveis nos Estados Unidos, assuntos da nossa igreja. O senhor sabe muito bem que nós não temos missionário. A nossa igreja não tem missão nos Estados Unidos. A nossa igreja tem sim. O filho mais novo de Ailton Júnior que está lá, que não pode estar aqui em Pernambuco, o senhor sabe muito bem por quê, não é? Está lá debaixo da asa de Joel Costa, filho de Wellington Costa, e sendo sustentado pela igreja aqui em Pernambuco. E o senhor sabe que Ailton recentemente em uma convenção disse, né, que o filho dele é missionário lá sob as ordens do pastor Joel, um grande amigo dele. Por que ele disse isso? Para justificar a verdade que todo mundo sabe, que ele manda centenas e centenas de reais daqui para o filho nos Estados Unidos, sem que o filho não é nada da IADPE, entendeu como é? Então mesmo Ailton que diz que a igreja não tem missionário nos Estados Unidos, é agora o mesmo Ailton que, para mentir para a justiça e para correr de uma audiência, ele diz que vai para os Estados Unidos porque já tem passagem comprada, não é? Mas ele vai passear, ele vai luxar com o dinheiro da igreja. O senhor sabe muito bem disso. Nós participamos de audiências recentes, né, em que ele foi obrigado a ir só para mentir, só para enganar, mancomunado com Luiz Mário e a turma dele. O objetivo deles agora é chamar a igreja de entidade e dizer que quem faz tudo é a entidade, é a igreja, é a igreja, é a igreja, né? Que ele assina as coisas, ele mesmo confessa que assina sem assinar, aliás, que assina os documentos para a justiça, né? Para processar os irmãos sem ler, porque confia no secretário, confia em fulano e beltrano, e o tempo todo dizendo que quem faz isso é a igreja, ou seja, ele querendo dar a impressão, não é, que os senhores estão participando. Agora me diga, pastor, qual foi a reunião que Ailton José Alves fez com o senhor, com os ministros, com a diretoria, para processar os irmãos? O senhor sabe muito bem que ele faz tudo isso sozinho, ele e Luiz Mário, e bota a culpa nos senhores. Né? Então, ao invés do senhor se indignar com o vídeo do irmão Josué Augusto, coloque para fora o que está no seu coração, o que o seu coração quer falar. Não é? Que o senhor sabe que o seu coração quer falar a verdade, mas o senhor, com medo de Ailton, não é? E acovardado, comendo no prato dele, o senhor não tem coragem, não é, de falar a verdade, de se juntar com os seus amigos pastores e destituir esse homem. Aí fica aí querendo colocar panos mornos aonde não se deve. Entendeu, pastor? Então veja, o mesmo pastor Ailton, o mesmo presidente do senhor, né, que mente para os senhores perante a igreja cheinha, a escola bíblica, que apresenta o amigo Joel Costa, lá dos Estados Unidos, que é um grande amigo, que está cuidando do filho dele lá, não é? Querendo transmitir a ideia de que é Joel Freire que sustenta o filho dele, que a gente sabe que não é, é a igreja aqui em Pernambuco. É o mesmo agora que diz que vai para lá resolver assuntos inadiáveis da igreja. Qual é o assunto da igreja que Ailton vai resolver nos Estados Unidos? A nossa igreja não tem missão nos Estados Unidos, o senhor sabe muito bem, o senhor mais do que ninguém sabe. Agora, vocês são uma geração de obreiros covardes, uma geração de obreiros omissos, não é? Tá certo? E sabe que Ailton não tem coragem de enfrentar homens, ele corre das audiências. Eu participei de uma audiência que ele mentindo, eu fui obrigado a chamar ele de mentiroso, que o juiz me repreendeu. Então, para Ailton, isso é terrível, né? Um homem que acha que é dono de tudo, manda em tudo, manda em todos, todo mundo está debaixo dos seus pés. Eu ouvi alguém chamar na cara dele de mentiroso, aí ele não suporta isso. Porque é o que ele é. Ele se especializou em mentir, em enganar as pessoas. O senhor sabe muito bem disso. Que Deus lhe abençoe, meu irmão.
Que Deus abra os seus olhos, lhe encorajem para agir como homem de Deus, porque o senhor não está agindo como homem de Deus. O senhor e muitos outros. A maioria hoje dos pastores da Assembleia de Deus, inclusive alguns são meus amigos, tá certo? São homens acovardados. Tem aquela turminha que é de homem covarde mesmo, cabra, que não merece confiança, cabra desmoralizado mesmo, covarde, e tem os acovardados, que o senhor faz parte desse grupo dos acovardados, né? Que prefere ficar em silêncio diante do pecado do presidente da igreja, diante do que ele vem fazendo com os senhores, com as suas esposas, com as suas famílias, e fica caladinho aí, suportando tudo. E quer que a gente suporte? Paciência, pastor, paciência. Eu acredito que agora o senhor vai me bloquear, né? Mas fique à vontade, viu? Tá certo? Muitos dos seus amigos, muitos dos seus colegas já fizeram, porque são homens frouxos, homens covardes, homens fracos. A verdade é a seguinte, a Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, ela está repleta de pastores dirigindo o campo, homens covardes, homens frouxos, homens medrosos, homens que têm coragem para pegar os irmãozinhos, as irmãzinhas do gabinete e tratar como cachorro, como bicho, tá certo? Agora, para tomar a decisão de homem de Deus de verdade, vocês não têm coragem, né? É uma geração de obreiro fraco, obreiros desqualificados, essa que é a verdade. Agora se junta a turma toda e me processem. A paz do Senhor, irmão. Deus lhe abençoe. Olha, diga ao pastor que não se aflija tanto não com tudo isso. Até porque toda essa aflição, né, é um conjunto de eventos, um conjunto de fatos que vem acontecendo porque os nossos pastores foram deixando acontecer, né? Os pastores que ainda tinham compromisso com o céu, ainda tinham compromisso com a verdade, né? Pastores que Deus ainda usava eles, né? Eles foram deixando isso acontecer, tá certo? E hoje, resultado, ele se sente, não só ele, como os demais, né? Se sentem vituperados, se sentem desmoralizados, porque eu pelo menos venho dizendo, muita gente diz, mas eu falo por mim, né? Eu venho dizendo que o nome pastor, a função de pastor, ela está denegrida, ela está manchada, né? É um peso muito grande no ombro daqueles poucos pastores que ainda se mantêm fiel a Deus, que ainda são homens de Deus, mesmo que, não é, assustados, acovardados, aterrorizados, eles ainda mantêm a fidelidade a Deus, não é, dessa forma, não é? Evitando se posicionarem como verdadeiros homens de Deus. E com ele não é diferente, né? Então, serva de Deus, procure entender, vocês procurem entender, porque é um rastro antigo, né? São fatos, acontecimentos antigos que eles vêm admitindo. Muitos, inclusive, acham que quem paga o salário deles é o presidente da igreja, né? Acham, inclusive, que os irmãos estão falando mal da IADPE, da nossa igreja. De maneira nenhuma, não existe. Eu não vejo um único irmão, né? Eu nem falo mais da minha pessoa porque ninguém consegue apontar, consegue mentir, não é? Chegar em audiência, dizer que estão falando mal da igreja, que estão falando mal da obra de Deus, não é? De maneira nenhuma. Nós não estamos nem falando mal de homens, nós estamos falando de atos, combatendo atos miseráveis, infames. Infelizmente, esses atos miseráveis e infames são cometidos por homens que deveriam ser exemplo, homens que deveriam ser homens de Deus, homens que até um dia foram homens de Deus, mas se desviaram. Uns a gente sabe que conseguiram a posição que estão hoje na IADPE porque compraram, roubaram, não é? Porque manipularam, porque enganaram, porque mentiram. Por muitos anos apareceram como bons moços, né? Por muitos anos apareceram como homens de Deus, como ungidos do Senhor, mas não passam de mercenários, não passam de adúlteros da verdade, não passam de ímpios, não passam de verdadeiros instrumentos de Satanás com o nome de pastor. Então, por isso, né? Por isso que o seu esposo está se sentindo dessa forma, porque hoje, não só aqui em Pernambuco, mas em todo o Brasil, não é? Quando se fala de pastor, as pessoas têm logo a ideia de corrupção, mercenarismo, amizade com a politicagem corrupta, e aí eu abro parênteses para dizer, quando eu falo de politicagem corrupta, eu estou falando da parte podre da política,
porque política é coisa boa, existem políticos honestos. Aqui na Terra nada se faz sem a política. A política é a arte da negociação, a política é a arte de governar, é a arte de organizar as instituições no Estado democrático de direito, né? Mas, infelizmente, muitos que carregam o nome de pastor têm contribuído para manchar também a política. Assim como os políticos, os maus políticos, os políticos corruptos, esses pastores corrompidos, corruptos, desviados, eles têm contribuído para manchar ainda mais a política brasileira. Tá certo? Então é por isso, minha irmã, é por isso que ser pastor hoje no Brasil é sinônimo de sofrimento. Sempre foi, né? Sempre foi. Perseguição pelo inimigo, perseguição, incompreensão, mas isso aí nós devemos ter prazer de sermos perseguidos, né, por amor ao Evangelho. Eu estou falando de perseguições hoje que os pastores sofrem pelo simples fato de ter o nome de pastor, porque as pessoas enxergam como um corrupto, como um devasso, como um adúltero, como um prostituto, como um negociador do Evangelho, como um homem que traz vergonha para a igreja e não prazer. Infelizmente, essa hoje é a imagem do pastor no Brasil, do pastor no estado de Pernambuco. Agora, os pastores que se mantêm sérios, íntegros, eles não devem se abalar com essa mensagem. Pelo contrário, eles devem edificar ainda mais a sua fé, porque o que eu sou, né? E aí me lembrei agora de uma deputada aqui no estado de Pernambuco, né, que é da bancada evangélica, que está aí defendendo um projeto, né, para ser instituído no estado de Pernambuco o Dia do Orgulho Hétero. Eu acho isso uma infantilidade, não é? Acho isso algo de quem não tem o que fazer, porque é como se equiparar o chamado orgulho gay e chamado também Dia da Consciência Negra, tão criticada por esse pessoal. Porque eu, para ser o que sou, não preciso de dia especial. Eu, para ser homem, não é, hétero, como Deus me criou, eu não preciso de dia especial. Então os pastores, homens de Deus, para serem homem de Deus, tá certo? Não se preocupem, tá bom? Meus irmãos, não se preocupem, seu esposo não deve se preocupar, ele é o que é e pronto, não precisa, tá certo? Ninguém está dizendo, ele é o que é e pronto, Deus está vendo, a sociedade está vendo. Ou a senhora acha que o povo, que a igreja não conhece os homens de Deus de verdade? Conhece, né? Assim como a sociedade conhece quem é homem, não é, quem é hétero e quem não é. Quem quiser ser homossexual seja, quem quiser ser o que quiser seja, desde que não aflija, não incomode o direito dos outros, né? Tá bom? Então é isso. Deus lhe abençoe grandemente e diga ao seu esposo que se ele é pastor, homem de Deus de verdade, dê glória a Deus e continue firme, tá certo? E fazendo com que o nome pastor volte, que eu acho muito difícil, até Jesus voltar eu acho muito difícil, é disso para pior, porque a corrupção está reinando na mente desses pastores desviados, insanos, desses homens malignos que estão aí envergonhando a igreja, para a nossa tristeza. Que Deus abençoe a senhora.